Oi, olá, como é que vai? Tá tudo bem aí? Aqui é o Saulo e aqui vai uma lista de coisas pra você: casamento, igreja aos domingos, família, trabalho, academia, 3 litros de água por dia, tá bom? Mais uma: Labubu, pistache, morango do amor, palha italiana, paleta mexicana, frozen yogurt, Bob Goods, correr maratonas, café com Deus Pai, legendários, igreja aos domingos de novo, pagar boletos, litrão no fim de semana, churras com os parça, viagens internacionais, TBT, foto de formatura, book de casamento, chá revelação. É, talvez você tenha torcido o nariz, se contorcido de vergonha, ou até me xingado enquanto eu falava tudo isso. Ou você pode ter se identificado com algumas dessas coisas. O episódio de hoje não tem nada, absolutamente nada, a ver com nenhum desses itens que eu acabei de falar. Ou será que tem? Hoje a gente vai falar sobre terapia, mais especificamente sobre a expressão máxima de todo mundo deveria fazer terapia. Eu já adianto que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, e não quero aqui dar uma resposta definitiva nem bater o martelo sobre nada. Esse nem é o intuito do que eu faço aqui. Mas eu quero levantar 2 pontos que eu, pelo menos, acho muito importantes e que todos eles, né, vertem em uma única coisa que é: a gente tem mesmo uma vontade ou uma necessidade genuína de fazer as coisas? E outra, até que ponto a gente realmente é livre para tomar alguma decisão? Bom, antes de começar, só vou avisar aqui que este é o episódio de número 11, mas ele está sendo gravado antes do episódio 10, por motivos diversos, mas principalmente porque eu estou vivendo o pior e o melhor momento da minha vida ao mesmo tempo, tá? Aconteceu muita coisa. Tô já sem gravar há mais de um mês. E eu acho que para retomar as minhas gravações, eu prefiro falar sobre este assunto antes de falar sobre o assunto anterior, mas eu ainda prefiro mostrar este depois, tá? Então, só para avisar, caso eu repita algum termo ou fique desconexo aí, se alguém estiver acompanhando, se alguém existir aí e estiver acompanhando os episódios, é só isso. Beleza? Então, de novo, né? Retomando aí o nosso episódio, talvez, enquanto eu tava falando aquele monte de coisa lá no começo, tenha gerado algum sentimento de raiva, angústia, vergonha, né? Ou talvez você tenha se identificado com alguma das coisas que eu listei, tá? O que pra mim não é um problema nenhum, né? Não é um problema, já adianto. Fato é que tudo isso que eu falei faz parte de uma gama de possibilidades que a gente tem pra viver a vida. É difícil pensar nisso às vezes, mas é como se a nossa vida fosse um grande teatro, né? E a gente tem obrigatoriamente que atuar em algum papel. E esses papéis eles já são dados pra gente, né? O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, já são coisas que estão dadas aí pra nós, tá? Eu tenho falado muito aqui sobre a sensação de pertencimento, sobre as coisas que a gente faz pra participar de um grupo, pra pertencer a uma comunidade e até quando você quer ser o diferentão, sem rótulos e odiar todas as coisas que fazem parte da moda do momento, tipo Labubu, Pistache, sertanejo universitário, etc. Até quando você faz isso, inevitavelmente você está afirmando algum posicionamento sobre a sua personalidade. Inevitavelmente você está reafirmando o seu papel nesse teatro. E também, obrigatoriamente, se colocando como parte de algum grupo, tá? Mesmo que seja um grupo de outcasters, de pessoas que estão fora da massa geral, tá? É só uma ilusão, na verdade, você está aí escolhendo um outro caminho dentro das possibilidades que foram te dadas, tá? E o que que isso tem a ver com o tema de hoje? Bom, tudo. Se você for parar pra pensar, toda a questão envolvendo saúde mental
Sobre saúde, na verdade, no geral, sempre esteve presente em tudo que a gente faz. A gente sempre teve uma discussão sobre cuidar do corpo, da nossa mente, enfim. E é aquele negócio, se tem demanda, tem mercado. Se tem mercado, tem capitalização. Nós, na verdade, somos um grande produto, né? A gente está sempre gastando tudo que a gente tem em nome da nossa felicidade. Seja uma blusinha, ou seja, numa semana de terapia, tá? E isso por si só é um problema? Bom, sinceramente, eu acho que não, né? É ótimo que a gente esteja cada dia mais desmistificando assuntos como saúde mental, sobre comportamento humano, sobre diversidade neurológica, etc. É sensacional que cada vez mais esse assunto esteja sendo discutido entre nós, pessoas comuns, nas rodas de amigo, nos almoços de família, tudo isso. É completamente aceitável hoje em dia, pelo menos para muitas pessoas, uma pessoa dizer que faz uso de medicação, antidepressivo, por exemplo, ou que faz um acompanhamento psicológico regular, né? É normal. Mas ao mesmo tempo que é ótimo que essas coisas se tornem cada vez mais populares, é justamente porque esses assuntos estão tão em alta que toda a ideia de saúde mental acaba se tornando também uma mercadoria. E para mim, não tem nada que evidencia melhor esse fenômeno do que o termo estar com a terapia em dia, entre aspas, tá? É quase como se fosse um status social, um capital social, que atesta, que pelo menos em tese, que você é um ser humano funcional. Ou que ao menos você está se preocupando em ser um, tá? Em fazer parte dessa sociedade de pessoas normais que buscam aí o autoconhecimento. Eu comecei falando sobre igreja, casamento e todas aquelas outras besteirinhas, né, da lista, porque tudo isso tá dentro de um pacote que a gente, ou algumas pessoas, né, escolhem para ser o seu estilo de vida. A gente performa, mesmo quando a gente não mostra isso para os outros numa rede social, né, enfim, para internet, mas a gente performa algum estilo de vida que é baseado nas coisas que a gente faz e ou que a gente conquista, tá? A gente performa para alguém, tá? Seja para nós mesmos, inclusive, seja para outras pessoas, para amigos, familiares, enfim, a gente performa a nossa vida, tá? Nosso trabalho, nossa roupa, nosso gosto musical, tudo isso tá dentro desse pacote. Então, uma pessoa que é bem focada no trabalho, na vida saudável, que corre maratona, que vai para a igreja e performa isso como um estilo de vida louvável, tá? Ela performa isso, ela faz esse papel, desempenha esse papel, porque ela faz parte desse grupo de pessoas em quem ela se inspira e prega que esse estilo de vida leva ao sucesso pessoal, profissional, financeiro e mental, tá? Também entra nessa caixinha aí. Então tá aí também a lógica de fazer terapia. Não como uma busca de autoconhecimento em si, né? Não para superar um trauma ou investigar alguma questão ou comportamento que te aflige e que você não sabe de onde vem, mas justamente para mostrar que você faz aquela escolha, que você tem esse estilo, que você faz isso também. Tá? É como se o seu bem-estar psicológico fosse mais uma dessas obrigações que todo mundo tem que cumprir. Assim como exercício físico, beber água, comer comida saudável, entre outros. E aí, de novo, isso por si só não seria um problema. Mas pega, por exemplo, o ato de fazer exercício. O que a gente vê mais por aí, quando isso vira um estilo de vida, mascarado de saúde, são pessoas que frequentam academia por estética, muito mais do que por saúde, né? Querem ter um corpo perfeito, né? Que é perfeito porque foi escolhido como modelo de um corpo perfeito. Né? E não leva em consideração, por exemplo, na maior parte do tempo, né, dos casos, as singularidades dos corpos, organismos, genética, estatura, né? E aí as pessoas têm que recorrer, né? Vão recorrer a todo tipo de coisa, né? Tipo whey, creatina personal, bomba, tem a roupinha da academia, tem os acessórios da academia, tem o copo específico, a marca específica, a academia específica, enfim. Isso quando não entra outras coisas, tipo personal, bomba, intervenção estética, cirurgia, lipoaspiração, dietas malucas, né? Tudo isso são pacotes que estão agregados, né, no ato de se exercitar e que nada tem a ver com saúde. E muitas vezes ainda essa busca toda
é baseada, inclusive, no bem-estar mental. Que nesse caso aí, ironicamente, seria até uma justificativa para buscar esse tipo de padrão de corpo, né? Eu quero ficar assim para me sentir melhor. E todo esse negócio custa dinheiro, né? Tem um grande mercado para isso. Outro exemplo, o ato de ir pra igreja. Tá ficando cansativo eu falar de igreja aqui, eu sei. Mas eu vou espremer mais uma vez a teta desse assunto e tirar mais um ponto aqui, tá? O ato de ir pra igreja, frequentar um templo hoje em dia, nem é tanto sobre buscar paz interior, Jesus, enfim, sim, sobre entrar em contato com sua espiritualidade. Mas as igrejas sempre foram, né? Elas são ainda, mas elas sempre foram um grande espaço comercial, né? Não basta só frequentar e acreditar naquilo. Antes você comprava a água, o óleo, a toalha ungida. Hoje você tem que comprar a camisa, o uniforme, tem a tatuagem, tem o batismo, tem um grupo de escoteiros, tem o merchandising dentro da igreja, tem o livro do momento, os eventos. Tudo isso é produto. Para não ser injusto e vocês falarem que eu só reclamo de crente, eu vou falar também da quantidade de pessoas que eu vejo por aí, principalmente branquinhas na internet, tá? Que saem fazendo farofa de religião, tá? Então tem bastante xamanismo de rave, que pega aí um monte de conceito diferente de povos indígenas e fazem um negócio vergonhoso aí, um sucão, muitas vezes, tá? Hoje em dia tá crescendo também, e isso é ótimo até, por um lado, a visibilidade de religiões de matriz africana na internet, tá? É uma coisa que tem me incomodado em certo ponto também, preciso te falar, tá? E me incomoda e entristece um pouco, principalmente quando eu vejo que isso tá virando uma coisa exclusiva. Sabe do que eu tô falando? Por exemplo, o negócio do xamanismo nem tá mais tão em alta hoje em dia. Mas o próprio termo xamanismo, magia, hoje em dia não significa muita coisa, sabe? Quando alguém fala disso perto de mim, eu imagino uma pessoa branca, de classe média, em um centro urbano, né, numa rave e tal, usando um cocar, tocando um sininho, um chocalho, sei lá. E não qualquer coisa que seja relacionada com os povos originários, né, que deveria ser de fato. Então esvaziou a questão. E eu tenho visto acontecer também com as religiões de matriz africana. Eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Eu tenho minha espiritualidade e tudo, eu gosto muito de estudar sobre religião, mas eu não me sinto confortável praticando nenhuma religião, tá? E eu sei que as religiões são democráticas, elas aceitam todo tipo de pessoa, tudo, e a vontade ali é de evolução espiritual, cumprir o seu propósito aqui na Terra e tudo mais. Mas eu acho que, sei lá, o que eu acho mais bonito nas religiões e nas culturas dos povos originários nem é só a crença, nem as práticas, mas o sentimento de pertencimento, de resistência política, a história desses grupos, né? E como isso se entrelaça com a história da religião junto com a sociedade, tá? Das nossas famílias também. Né? Essas religiões, o candomblé e a umbanda, por exemplo, tem um discurso fortíssimo sobre ancestralidade. E é tanto uma ancestralidade antiga, dos povos que foram sequestrados e trazidos para cá, tá? Quanto uma ancestralidade mais próxima, né? Tipo, mãe e vó da gente, sabe? Isso é muito forte, é muito rico, muito bonito. E o que pega pra mim de verdade é quando isso vira uma mercadoria na internet, entendeu? Um estilo de vida somente, que é performado ali em algum lugar, beleza? Não só na internet, mas quando, sei lá, algum praticante vai misturar os conceitos da religião com o reiki, constelação familiar, lei da atração e qualquer baboseira que ficou famosa por aí na internet, tipo, trazendo pra ele um viés espiritual que vai deturpando, né, e esvaziando o sentido original, que é tão bonito na religião e na cultura, tá? Isso é esvaziante, né? É triste, mas é aquele negócio, é uma performance, é um estilo de vida que dá pra ser comprado e dá pra ser performado, entendeu? Ainda que isso custe aí a história e o que realmente significa toda a essência daquele negócio, tá? E com a terapia não é diferente. Hoje em dia a gente desconsidera questões sociais, econômicas, a gente releva alguns assuntos e atenua uma série de coisas que são questões importantes da nossa vida e joga muita coisa nas costas do ato de fazer terapia, né, da clínica. É como se a gente fosse chegar
num psicólogo com uma lista. Tipo, olha, tô triste, eu tô sabotando meu relacionamento, não tenho amigos, não tenho tempo pra fazer nada que eu gosto, não tenho dinheiro, meu trabalho acaba comigo, não tenho tempo de ficar com meus filhos, etc. E aí a gente vai, né, conversando com ele, ou ele vai te dar algo pra você tomar, e um por um dos seus problemas vão sendo resolvidos, magicamente, né? A vida vai seguir, as pessoas têm essa relação de causa e consequência, quase como se fosse um mercado mesmo, que você vai pra comprar o que tá te faltando. E não é bem assim que as coisas acontecem, né? Tem também o ponto que existe uma série de comportamentos nossos também, que estão ali e que não vão ser resolvidos, né? Que não estão ali pra ser resolvido. Eu tive uma conversa com as minhas amigas recentemente, e todas elas fazem terapia, tá? Pelo que eu quero dizer, pelo menos a maioria delas faz. E a gente chegou em um ponto onde estávamos falando aí sobre nossa personalidade e como a gente tem alguns comportamentos, né, defeitos, entre aspas, que prejudicam a gente. E duas delas comentaram sobre como elas exigem muito das coisas, e principalmente de si mesmas. E o quanto isso impactava em muitas relações que elas tinham. Em algum momento a gente se questionou se isso era algo que elas tinham levado em terapia, né? Se, entre aspas também, né? Pra tentar resolver. Já que era algo que estava prejudicando a vida delas em algum sentido, alguma forma, tá? E sim, elas já tinham trabalhado todas essas questões, e isso era um tema recorrente, inclusive, para elas em algumas sessões. E quase instantaneamente a gente chegou na conclusão de que, às vezes, a gente não resolve nada, né? Que não tem uma coisa ali para ser resolvida. Uma das minhas amigas, inclusive um beijo, amiga, se você estiver ouvindo esse episódio, ela lembrou de uma frase da Clarice Lispector, meio piegas, né, citar Clarice hoje em dia, mas o programa é meu, então eu vou falar, tá? Ela lembrou da frase que ela colocou numa carta, né, que é: até cortar os nossos próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. E é justamente sobre isso, porque ao mesmo tempo que aquela questão delas, né, serem tão exigentes consigo mesmas e com as conquistas que elas tinham na vida, né? Como se nada fosse suficiente pra elas, né? E isso inclui o relacionamento delas em si. Era ao mesmo tempo uma fonte de sofrimento pra elas, mas também era o que motivava, né? É o que motiva cada uma delas a continuar buscando as coisas que elas querem, que elas almejam, né? Faz parte das ambições que elas têm, né? E modéstia à parte, elas são muito boas em tudo que elas fazem, elas têm muita vontade de fazer as coisas que elas acreditam, entendeu? E mesmo assim, mesmo tendo tudo isso, isso não livra elas, nenhuma delas, nenhum de nós, na verdade, de sofrer por motivos diversos, entendeu? Eu mesmo posso falar sobre mim. Eu fiquei mais de um mês sem conseguir vir aqui falar, gravar nada, nem escrever nada. Porque esse mês, entre julho e agosto, eu passei por um momento muito ruim na minha vida. Muitas brigas de família, minha mãe precisou de acompanhamento com psiquiatra, tá tomando medicação. Eu perdi a minha tia, que me viu nascer e crescer e que eu amava muito. E ela se foi de repente, sem a gente ter chance de dizer um pro outro que a gente se gostava. De eu dizer que eu perdoava ela e que eu amava ela. E todo esse processo foi muito doloroso, tá sendo muito doloroso. E tá sendo assim, principalmente porque eu sei o tanto que eu absorvo do ambiente ao meu redor. E eu sei também o tanto que eu guardo de coisa pra mim, que eu não coloco pra fora e não despejo nos outros. O quanto eu não sou uma pessoa estourada, por exemplo. E ao mesmo tempo que eu sei que isso me prejudica, é uma das coisas que eu mais admiro em mim mesmo. Justamente porque eu sou desse jeito, que eu tenho certeza que eu não tenho, mesmo eu não tendo a oportunidade de dizer nada pra minha tia, né, por exemplo, não tendo tempo de falar as coisas pra ela que eu queria dizer, não restou nenhuma mágoa entre a gente. Porque mesmo a gente brigado, entre aspas, né, afastado, eu não tive coragem, eu não tive vontade de dizer todas as coisas ruins que eu senti por ela no momento de raiva, assim. Porque eu também compreendia o momento e os sentimentos dela, entendeu? E eu me afastei, sim, porque eu tenho meus limites, eu tenho minhas, né, eu tenho minhas limitações, tem coisa que não dá, sabe? Mas a minha linguagem, meu comportamento não foi e nunca vai ser de ataque.
Eu sei que isso me prejudica de alguma forma às vezes, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto em mim boa parte do tempo e é um aspecto que eu não acredito que eu consiga mudar sobre mim mesmo, sabe? Então esse que é o negócio, sabe? Esse negócio de terapia em dia não é um atestado de que você tá bem, de que você é uma boa pessoa, de que você compreende de fato as complexidades da vida, de que você mudou comportamentos seus, nada. Só é um atestado de que você faz terapia. Então é importante tomar cuidado com as motivações que levam a gente a buscar algum tipo de serviço, porque é isso. De fato é um serviço, um trabalho, sabe? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque não, sei lá, às vezes é só fazer por fazer, sem ter uma grande questão, sem ter um grande motivo. É, não sei se é a melhor solução, sabe? E eu já falei isso aqui várias vezes, mas é sempre bom lembrar que existem bons e maus profissionais, tá? Então tá cheio de maluco por aí falando asneira sobre saúde mental e que se diz profissional. Eu poderia facilmente, nesse meio tempo, fazer uma terapia só por fazer e buscar alguém pra tentar, sei lá, mudar o meu sentimento, tomar um negócio sei lá, tentar buscar uma dessas pessoas que fazem reprogramação mental no meu cérebro pra eu me tornar uma pessoa melhor, uma versão melhor de mim mesmo e que impõe mais limites mesmo, que não guarda coisa, que não leva desaforo pra casa. Mas no fundo, eu sei que isso é baboseira. E infelizmente tá dentro de mim e eu vou sim levar muitos desaforos pra casa, às vezes, muitas vezes, quase sempre, tá? Ninguém vai mudar a programação do meu cérebro, eu não sou um robô, uma máquina. Que maluquice é essa? E também eu sei que a vida não é um monte de molécula. Tipo, não existe esse negócio de vício em dopamina, em serotonina, sei lá. A vida é uma coisa complexa. Tá muito na moda falar sobre neurociência hoje em dia, né? E embora eu ache o assunto bem legal, tem muita descoberta interessante sendo feita por aí, também tem muita gente pegando os termos, né, que ouviu, viu por aí, e falando cada atrocidade, sabe? É óbvio que uma pessoa pode recorrer a alguns comportamentos não muito bons, porque aquilo libera algum hormônio que vai te dar prazer, sabe? Não muito bons que eu digo, não muito produtivos, sabe? É, mas se a conversa vai se reduzir a só isso, a gente tá fazendo algo muito errado, cara. Parece que é um pecado hoje em dia você sentir prazer, sabe? É, parece errado, quase um crime você pedir uma comida na internet pra se sentir bem. Você comprar um negocinho, ou até se masturbar, só pra sentir um pouco de prazer, sabe? Parece que não pode mais. Produzir dopamina é quase um crime hediondo, assim. A gente não para pra analisar em que condições que aquelas pessoas estão vivendo. Não tem. Se tem recurso, se tem acesso, se teve direito a um desenvolvimento saudável, com fonte de nutrientes e um entorno, um ambiente seguro e recreativo. Nada disso. A gente pega um comportamento isolado, pega uma molécula isolada e fala aí, ó, vício em dopamina, tá? Você tá vendo muito pornô e é vício em dopamina. Tá? A solução, desmame, abstinência, né? Um remedinho pra ajudar, talvez. E ponto. O problema é uma molécula, então toma outra. Tá? A gente vai encarando as coisas dessa forma. E isso é um grande problema, sabe? Porque não vai a fundo na questão. Não resolve nada, tá? E assim a gente vai, comprando um remedinho pra ajudar. Tá? E eu não tenho problema nenhum com medicar alguém, tá? Eu mesmo acabei de falar aqui que minha mãe precisou de uma intervenção com medicamentos. Né? O que eu tô criticando é essa fórmula mágica de se tratar a saúde mental como um checklist. Tá fazendo terapia? Check. O problema é substância? Toma isso aqui. Check, tá? É igual pagar um boleto no mercado, é só uma coisa que tem que fazer, protocolar, próximo, vai, tá? Comi uma fruta no café da manhã, treinei, corri, bebi água, fui trabalhar, fiz terapia, li um livro, rezei, tomei meu remedinho e fui dormir, sabe? Essa lista de coisas pra fazer, tá? Que a gente faz e assim a gente tem a sensação de que nós existimos como um ser humano completo, pleno. E se a gente não faz alguma dessas coisas, a gente tem um grande sentimento de fracasso, tá? E é esse que é o meu problema com o negócio. Hoje em dia, a gente tem muitos termos oriundos da psicologia, né? Ou da psicanálise, enfim, que estão completamente agregados no nosso vocabulário. Tóxico, abusivo, narcisista, autossabotagem. São coisas que a gente
né? E por a gente, eu tô falando das nossas gerações, que tem mais contato com as redes sociais, por exemplo, que a gente costuma falar bastante quando estamos falando sobre nossos conflitos e questões interpessoais. E de fato, tem um nome específico para situações específicas como essas, né? Faz com que a gente tenha mais ferramentas, né, para entender, né, para lidar melhor com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Mas o primeiro ponto é que, como a gente é bombardeado o tempo todo com essas palavras, em muitos contextos diferentes, muitas vezes, grande parte das vezes, tá, a gente não tem dimensão ou contexto exato do significado daqueles termos. Tá? Segundo, a língua é um organismo vivo. E uma mesma palavra pode ter significados completamente diferentes de acordo com o grupo que está utilizando. Então, meus caros, não necessariamente uma pessoa que usa muitas palavras bonitas e diferentes para retratar situações, mesmo quando ela ouve isso da boca de um profissional, mesmo assim, isso não é uma garantia de que ela ou que a gente tenhamos alguma compreensão sobre nada daquilo que está sendo falado, tá? Enfim, só para acabar sobre todo esse termo, né, de todo mundo devia fazer uma terapia, ou terapia em dia, ou até mesmo termos derivados, tipo, o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia, ou a minha vida seria melhor se meus pais tivessem feito terapia. Será mesmo? Será que a gente é tão preocupado, tá? Tão bem resolvido com essas questões, porque a gente aprendeu uma série de coisas? Será que a gente também não está traumatizando as pessoas ao redor? Será que se todo mundo tivesse conhecimento dos seus próprios comportamentos negativos, isso significaria necessariamente que a gente estaria a salvo, né, desses comportamentos de todo mundo? Será que estaria todo mundo sendo tratado como um bom profissional também? Que a gente não ia usar termos emprestados dessas áreas da psicologia para ficar se atacando também? Tipo, chamando um aos outros de narcisista, de sociopata, de tóxico, de abusivo? Tá? Será que não vai existir nunca uma hierarquia nos nossos relacionamentos? Tipo, que eu não vou pensar que eu tenho muito mais razão nos meus conflitos e, portanto, eu estou muito mais certo em algumas situações do que uma pessoa que não faz terapia, né? Porque o meu companheiro não faz e eu faço, eu tenho mais razão do que ele, eu tenho mais, né? Eu posso fazer algumas coisas, eu tenho mais liberdades para tomar algumas atitudes que ele não tem, por exemplo, né? Será que uma pessoa que só porque uma pessoa faz terapia, está com a terapia em dia, ela está pronta para ter um bom relacionamento de qualquer natureza? E eu, sinceramente, não sei, tá? Eu só acho que, sim, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa de uma ajuda para chegar em algum lugar, para compreender alguma coisa, alguma questão sobre a gente, sobre o nosso ambiente, sobre as pessoas ao nosso redor, tá? Uma ajuda profissional, de alguém que entende do assunto. Então, sim, então, em algum momento, eu acho que é, todo mundo precisaria, né, fazer terapia em algum momento, sabe? Mas não, eu não acho que ela seja uma saída para todas as nossas questões em todos os momentos. Eu definitivamente não acho que todo mundo precisa estar fazendo isso o tempo todo. Então não existe esse negócio de terapia em dia, justamente por causa disso. Principalmente se for com qualquer profissional, sabe? Se for fazer só por fazer. Só porque isso é uma coisa que se faz. Porque eu preciso pertencer a esse grupo de pessoas que fazem isso para ser considerado um ser humano funcional. Entendeu? É... Mas quem sou eu, né? Tipo, é aquilo que eu falei no começo. Às vezes isso é muito mais sobre um estilo de vida, sobre fazer parte de um grupo, sobre pertencer a algum lugar, do que qualquer outra coisa. E eu já falei também que muitas vezes só o ato de ter pessoas e o sentimento de pertencer já é motivo para se sentir bem. Então, tecnicamente, também funcionaria, né? Pelo menos em algum nível. Bom, eu não sei. Eu só tô aqui divagando, tá? Sobre esse assunto. E eu só espero mesmo, né? Pessoa que tá aqui comigo no não lugar, nesse limbo temporário. Só espero que no teatro da vida você não esteja sozinho. Que tenha pessoas aí contigo, né? Só saiba aí que tipo de performance você está fazendo no mundo, né? De que núcleo você está participando, né? Quais performances você está fazendo por aí. Aquela velha história, né? Tipo, me diz com quem tu andas, que direi quem tu és e tudo mais. É isso. Foram minhas considerações sobre o assunto.
muito relevantes, por sinal, tá? Quem gostou, bate palma. É isso, um abraço, um beijo e até a próxima, tá?